Aloha, pessoal. Tem uma pergunta abaixo de um vídeo meu sobre sexualidade e consciência, de uma mulher que fala que aos poucos ela vai compreendendo e saindo de uma estranha cápsula que ela se viu presa ao tomar consciência no caminho do autoconhecimento. E diz que ainda está presa ao vício do tabaco, né, do cigarro. E como que eu poderia ajudar? Então, Carla, aos 9 anos de idade, comecei a fumar. Quando eu peguei o primeiro cigarro, quando eu coloquei o primeiro cigarro na boca, eu já sabia tragar, né? Então, já era uma memória que eu trazia de minha existência. Fumei até os meus 24 anos, fumava muito, fumava em torno de 2 maços de cigarros por dia. Quando engravidei, parei de fumar. Fiquei sem fumar 7 anos e depois de 7 anos eu voltei a fumar. Quando eu voltei a fumar, eu passei a fumar 3 maços de cigarro por dia. E quando eu bebia cerveja, ia para barzinho, conversa fiada, fumava 4 maços de cigarro por dia. Então, eu fumava muito. Notem o tamanho da ansiedade que eu tinha, né? O tamanho das dores que eu precisava anestesiar, dores emocionais que eu tinha, que eu levava, quantas memórias que tinham ali no meu coração, que eu não sabia me relacionar com aquilo. Então, os vícios, como o vício do cigarro, por exemplo, é uma ótima maneira de anestesiar essas dores, né? A dificuldade que a gente tem de lidar com as coisas que estão acontecendo dentro da gente. Também, os vícios, além de estarem ligados espiritualmente a vidas pregressas, as questões que você, digamos assim, deixou no meio do caminho para resolver numa próxima vida, os vícios eles estão ligados no campo mórfico, que é o campo que rege as famílias, estão muito ligados a algum tipo de desalinhamento ou emaranhamento que a gente tem com os nossos pais, pai, o homem, o pai. Vícios como alcoolismo, tabagismo, uso de drogas, estão muito ligados a esse emaranhamento com o pai. No meu caso, por exemplo, aconteceu uma alienação parental, né? Onde a minha mãe falava mal do meu pai para nós crianças. Então a gente cresceu com a ideia que a mãe era boa e o pai era mau. E nos afastamos do pai. Eu fui me afastando do meu pai, apesar de amá-lo muito, eu fui me afastando do meu pai, não confiando no meu pai. E isso criou em mim um déficit de atenção muito grande, porque questões na área da cabeça também, da mente, estão muito ligadas ao pai, ao emaranhamentos com o pai, tanto quanto perseguições espirituais também estão ligadas a esses emaranhamentos, mas isso aí já é outro assunto, para um assunto mais espiritual. Então, para um assunto mais sistêmico, familiar, quando a gente, dentro do nosso coração, a gente não tem o pai, e a gente se sente distanciado desse pai, as pessoas costumam dizer, meu pai é muito ausente, eu não tive pai, meu pai foi ausente, meu pai foi alcoólatra, meu pai foi isso, meu pai... Aquelas reclamações do pai, normalmente são pessoas que
sentem uma falta de rumo muito grande nas suas vidas, déficit de atenção, TDAH, dislexia, tudo isso eu tive. Vícios, problemas com bebida, dificuldades de terminar coisas que dão início, dificuldades de fazer crescer uma carreira profissional, pessoas que tendem a começar um trabalho e param, começam outro, param, começam um pouco, param, começam um pouco, param, começam um pouco, param, começam um pouco, param. E vocês podem perceber que hoje existe um enorme silêncio em mim. Não há mais ansiedade, nada disso. E o vício do tabagismo curado também. Depois, então, fumando em torno de 4 maços de cigarro por dia, 3, normalmente 3 mais 4 quando tinha uma farra, aos 37 anos eu senti uma força muito grande em mim, foi logo na época que eu estava trabalhando a minha criança interior, e eu senti uma grande força em mim de largar o vício. Larguei, parei de fumar e achava que eu estava livre desse vício, né? Quando mais para frente, exatamente em março de 2016, quando eu me mudei para Jacareí, assim que eu pisei na casa de Jacareí, senti uma ansiedade muito grande, muito forte. E eu já estava trabalhando com o cachimbo no xamanismo, né? Mas usando o cachimbo somente para cerimônias e não tragava o cachimbo. Então, ali em Jacareí, fui tomada por uma memória, uma reminiscência. Então, eu comecei a preparar um tabaco com fumo de cigarro, daqueles que você compra em pacotinho, eu procurava um lavado, que fosse mais suave, misturava com muitas ervas, muitas flores, ele ficava muito cheiroso, eu colocava no cachimbo e me peguei tragando aquele fumo, e dali então desencadeou uma ansiedade muito grande e uma necessidade de fumar muito grande, um enlouquecimento interior muito difícil, muito conflituoso. Parte minha já estava muito encontrada como pessoa, como ser humano, muito encontrada na minha vida, no meu trabalho, prosperando, crescendo, minha carreira assim florescendo, e aquilo me tomou de uma maneira que foi uma loucura, gente. Foi uma loucura, aquele conflito interior, eu não querer fumar e eu fumar, e eu queimei mais de 5 cachimbos nas fogueiras que eu fazia, pedindo forças para que eu largasse aquilo. E ficava 10, 15 dias sem fumar, sem cachimbo, aí eu ia de novo numa loja, comprava outro cachimbo, fumava. E com muita dificuldade. Até o dia que eu tinha parado de fumar durante uns 10 dias e de repente eu não estava com vontade de fumar, quimicamente falando, né? Não estava tendo abstinência, mas a minha mente, eu observei que a minha mente estava falando, eu vou fumar, porque não tem nada demais fumar de vez em quando, e começou essa conversa mental. E eu, bem presente, observei esses movimentos que a minha mente estava fazendo e fui no local que, no local que tinha os fumos do tabaco, o cachimbo e tal. E cheguei lá, quando eu estava preparando, colocando o tabaco no cachimbo, eu ouvi uma voz dentro da minha mente dizendo assim,
Ah, eu vou fumar mesmo, que eu sou uma viciada mesmo. Eu falei, opa, 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 quem tá falando aí não sou eu. Então eu pude reconhecer que tinha uma voz interior dentro de mim que era de uma vida passada minha, onde eu fui viciada, usei drogas, alcoólatra, bem ligada com essas questões de vícios. E na hora que eu percebi isso, eu então. Aquilo acendeu uma luz dentro de mim, né? Acendeu uma luz e eu falei, bom, então eu vou cuidar dessa vida passada. E fiz um trabalho comigo de regressão com a mente expandida, né? Com desdobramento. E que essa vida passada foi tratada, né? Foi conversado com ela que ela não era viciada, ela não tinha que se tratar daquela maneira, se colocando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, aquilo. E justamente nós estávamos aqui, e eu estava aqui nessa vida, dando uma oportunidade para aquilo se curar dentro de mim, dentro de nós, dentro da minha existência, de todas as formas que eu fui. Então, nesse trabalho me veio uma intuição muito forte para eu ir no mar, pedir a mãe Iemanjá, aí me veio, vá no mar, mergulhe em 7 ondas e peça a mãe Iemanjá para levar todo esse sofrimento dessa vida sua. E no dia seguinte, não estava nem fazendo um dia de sol bonito, mas eu peguei o carro e fui para Ubatuba, que era uma praia, é uma praia perto de Jacareí, perto, longe, né, umas 2 horas de viagem. E fui orando, fui pedindo, e cheguei no mar, entrei no mar e mergulhei 7 ondas, pedindo, orando. E dali, gente, eu saí, não tive nem abstinência, nada, zero. Nunca mais eu senti vontade de fumar. Hoje em dia também não bebo mais nenhum tipo de bebida alcoólica, porque não consigo. Gente que faz o trabalho com a ayahuasca, vai passando um tempo, você não consegue mais botar na boca. Nem cigarro, nem bebida, nada, nada. Só de falar aqui com vocês me dá enjoo. Teve um dia lá em Jacareí mesmo, lá no final. Morei lá 2 anos, né? Depois vim para cá, para a montanha São Francisco Xavier. Teve um dia que lá eu falei, nossa, tem tanto tempo que eu não bebo uma cerveja, eu gostava tanto de cerveja, eu vou beber uma cerveja. Comprei uma cerveja bem bonita, naquela taça bem bonita que eu gostava de tomar, que eu colocava no congelador. E comprei uma pizza e me preparei toda para beber aquela cerveja, né, com aquela água na boca. E coloquei na taça, salve não sei o quê, salve a vida, salve a alegria, salve a saúde. Aí fui beber. Quando eu botei a cerveja na boca, na hora me veio uma ânsia de vômito e eu joguei tudo na pia, joguei tudo o que estava na garrafa da pia. Isso tem mais ou menos 1 ano e meio, e que eu já não estava bebendo há 1 ano e não consegui mais beber. Então hoje eu não bebo nada, vinho, cerveja, nada. E não dá vontade de beber nada. É muito interessante que você encontra uma satisfação, uma completude no silêncio, né? Estar, por exemplo, com um grupo de pessoas conversando e a própria interatividade que você está tendo com os outros, aquilo te preenche. Porque hoje em dia nós estamos acostumados, na nossa cultura, a nos reunir para comer, para beber, para nos entupir de coisas que são altamente fomentadas pela nossa sociedade, né? Para que a gente se perca.
Então, aqui tem uma palavra de uma pessoa que foi totalmente viciada em cigarro, mas totalmente. Imagina uma pessoa que fumava 4 maços de cigarro. Eu acordava fumando, eu almoçava fumando, eu namorava fumando, eu ia dormir fumando. Era um desespero interior muito grande, né? E para vencer isso, foi muito trabalho de cura da criança interior que eu fiz, muita limpeza de Ho'oponopono que eu fiz, até eu ter a oportunidade de poder ver o que estava oculto como matriz por trás de tudo que eu fui limpando, né? Eu fui limpando coisas emocionais, a dificuldade, baixa estima, carência, fui limpando, mas isso tudo era uma periferia. Uma periferia, quando eu cheguei bem no fundo, que era aquela vida passada. Aquela vida passada. Aí vocês me perguntam, então todo mundo tem que trabalhar a vida passada. Não, ninguém tem que fazer nada. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu processo de cura. Essa semana mesmo, depois de muito tempo sem fumar, eu numa cerimônia de trabalhos espirituais, eu acendi um cachimbo e fumei o cachimbo sem tragar. Não senti vontade nenhuma de fumar, zero, zero, zero. E eu não estava mais mexendo no cachimbo porque eu tinha medo, né? Eu falei, não vou mais acender, não vou mais usar porque eu tenho medo de voltar a fumar, de vir uma coisa e tal. E eu sempre me perguntava, será que eu tô curada mesmo? E será que se um dia eu pegar o cachimbo e tal? Mas essa semana tem 3 dias, hoje é terça, foi domingo, domingo à noite eu fiz um trabalho aqui espiritual que eu faço toda semana. E durante o trabalho, com a mente expandida, eu fui trabalhar as energias dos pretos velhos, né? Então, aconteceu de eu preparar o café preto, acender a vela e acender o cachimbo. Foi tudo muito assim orgânico que aconteceu e eu estava observando tudo e fiquei observando. E foi muito interessante que isso aconteceu e não me gerou nenhuma vontade de fumar. Então eu acredito que há realmente uma cura verdadeira, né? E existe a cura. Porque para a gente curar qualquer tipo de mal que há em nós, a gente pode chamar isso de mal, sim, porque isso nos causa sofrimento. Isso causa sofrimento, né? É preciso uma vontade reta, uma vontade firme, uma congruência interior, né? E eu estou me lembrando agora que eu falei do pai, do emaranhamento com o pai, houve também uma reconciliação muito profunda, na minha mente profunda, com o meu pai, onde eu pude conhecer bastante de todas essas experiências que eu passei, né, como laboratório de experiências que eu faço de mim, o quanto profundo a gente precisa se reconciliar. Porque às vezes a gente, como mente consciente, a gente se reconciliou, né? A gente viu que tudo aquilo era um equívoco e nós amamos o nosso pai, como eu amo demais o meu pai. Mas tem partes nossas, parte da nossa alma fragmentada, parte da nossa criança interior que não se conciliou, que se sente ainda ferida, se sente afastada, se sente magoada, às vezes sem ter nem motivo, mas ela se sente ferida. E a gente sabe que tem aí toda uma demanda kármica, né, na nossa família, que tudo isso importa. Então, para essa pessoa que escreveu esse comentário, querendo saber, pedindo ajuda, ela falou: me ajuda, por favor. Realmente, a ajuda
vem de dentro de nós, quando a gente quer realmente, vem da reconciliação do nosso pai, porque está muito ligado, não é uma regra, mas é quase que uma regra, a questão dos vícios estarem ligados a emaranhamentos com o pai. Questões espirituais também. Tem a própria abstinência, né, da bioquímica do nosso corpo, mas notem que quando eu fiz um trabalho espiritual para curar, não houve nem abstinência, não houve mesmo. Então, precisa também trabalhar toda a psicosfera que é criada em torno de nós, com seres obsessores, sugadores dessas energias afins, né? Precisa ser trabalhado também. Então, eu acredito que todo conflito, todo vício, toda doença tem cura, porque na verdade é uma desarmonia que nasce no pensamento, como é o princípio do Ho'oponopono. O Dr. Lin já dizia isso, fala isso. Morna Simeone, que foi quem criou o método Ho'oponopono, já dizia isso, né? Então, para quem quer realmente levantar a cabeça e orar, pedir força a seu eu superior, pedir discernimento, que vai receber uma cura, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho livros e livros para contar de tantos desequilíbrios que eu trouxe nessa vida para correções, né? E eu me coloquei a serviço da vida, no sentido de me usar como laboratório, como experiência para poder observar como que a mente da gente funciona, como que acontecem as doenças, as curas. Então, já tive muitos, tanto conflitos interiores, perdas em todos os sentidos, perdas emocionais, perdas materiais, muitos acontecimentos na minha vida que me proporcionaram ter um olhar de observação bem profundo para tudo isso. Então, eu sou uma livre pensadora, não estou presa a nenhum tipo de dogma, nem instituição, e falo por minha própria experiência de autodidata que não existe doença, existe uma identificação da mente, do ego, das memórias com as doenças, com os conflitos, com os vícios, né? E essas coisas existem enquanto partes nossas estão identificadas com isso. Quando a gente se trabalha na limpeza de memória, no apoio da oração, com a conduta reta, o pensamento congruente com a nossa palavra, congruente com a nossa ação, a gente vai encontrando plenitude, completude dentro de nós e vamos eliminando todo tipo de desordem interiores que criam esses desequilíbrios. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, com muita paz, que a paz é conquistada a cada passo de cada dia, com muito esforço. Mas depois que a gente acessa a nossa consciência, é muita luz que a gente recebe de nosso próprio entendimento e sabedoria intrínseca. Um grande beijo para todos vocês. Namastê.